e gostaria de convidar você, se você trouxe a sua Bíblia, para nós abrirmos juntos em Lucas 24, 13 a 21. Lucas 24, 13 a 21. Amém? Todos acharam? Vamos falar com Deus ainda antes da gente ler? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Ao abrir a Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar. Que o Senhor nos ajude a, nesse momento, tirar qualquer coisa que esteja preocupando no nosso coração, a nossa mente, e estarmos atentos à Tua mensagem. Nos ajude a compreender essa mensagem e nos ajude também a praticar. São essas as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Os discípulos estavam tristes, estavam voltando para suas casas. Os 2 estavam conversando sobre as suas expectativas, que não deram certo. Haviam sonhado com uma época de grande felicidade para Israel, mas não ocorreu como eles acreditavam que seria. Quando os discípulos estavam indo para Jerusalém, estavam cheios de sentimentos bons, mas quando fizeram o caminho de volta para Emaús, estavam procurando entender o que havia acontecido. Mas estavam tristes. Em nossa vida, nós também sonhamos, planejamos, executamos e temos expectativas de que as coisas irão acontecer da forma com que a gente sonha, né? De uma forma positiva. Mas algumas vezes as coisas dão certo e outras vezes não. Mas sempre haverão momentos que nós precisaremos sair de Jerusalém e voltar para Emaús. Esses momentos fazem parte da vida. E é um sonho que não se realiza, é uma pessoa querida que morre, é um relacionamento que não dá certo, é um não que a gente recebe, é a perda de um emprego, é algo que você batalhou bastante, mas não dá certo. Algumas dessas situações irão acontecer em algum momento nas nossas vidas e precisamos compreender o que significam esses momentos. É certo que ninguém consegue vencer sempre, né? E haverá algum momento em que nós nos acharemos no caminho para Emaús.
Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o verso 8. Eclesiastes 3. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. E tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, eu imaginei que a nossa vida é feita de caminhos. Muitas vezes estamos caminhando para Jerusalém. Estamos cheios de planos, sonhos, realizamos, conquistamos, construímos, né? E aí eu fiz um desenho ali, um desenho muito mal feito, né? De Emaús e Jerusalém embaixo e Emaús em cima, para dizer que a gente trilha um caminho, né? Quando a gente trilha o caminho para Jerusalém, é tempo de nascimento, é tempo de plantar, tempo de construir, tempo de alegria, tempo de abraçar, tempo de buscar, de guardar, de amar, de guerrear. Mas a vida vai nos trazer, não tem como a gente evitar. Em alguns momentos a vida vai nos trazer para o caminho de Emaús, onde vai ser tempo de morte, tempo de colher, tempo de reconstruir, tempo de remodelar, tempo de chorar, tempo de se afastar, tempo de perder, tempo de jogar fora, tempo de deixar de amar e tempo de paz. É necessário passarmos por esse caminho, é necessário passarmos por esses períodos, porque eles são para o nosso bem, embora sejam muitas vezes em momentos ruins, né? Veja o que a Bíblia diz, em Eclesiastes 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. O que a Bíblia está nos dizendo é que nos momentos de alegria, nos momentos em que as coisas estão tudo indo bem, nós não estamos acostumados a lidar com algumas questões difíceis internas nossas. Nos momentos de luto é que paramos para refletir. E aí refletimos sobre a nossa vida, as nossas vidas. O luto, então, ele é um período de cura. Luto é toda vez que você perde alguma coisa que você teve esperança, que você sonhou, né? Luto não é sempre, não é só quando uma pessoa morre, mas quando um sonho morre, quando uma esperança morre. E o luto, ele é curativo, é um período de cura. Cura da dor do que sentimos pela perda, seja qual perda for. Se um relacionamento acaba, passamos por um período de luto. Se somos demitidos, passamos por um período de luto. Os 2 discípulos precisavam passar por esse período de luto para deixar morrer as crenças erradas que eles tinham. As crenças erradas que eles tinham a respeito do Salvador. Eles achavam que ia ser de um jeito, mas Deus sabia que seria de outro. E foi importante esse período para que eles pudessem compreender o jeito de Deus. E aí eles voltassem para Jerusalém. Compreendeu o porquê do caminho para Emaús nas nossas vidas? Para nós, o caminho para Emaús pode também ensinar coisas importantes. Então, um caminho é um caminho de construção.
e o outro caminho eu posso encarar como um caminho de reconstrução, no qual eu vou replanejar a minha vida, eu vou reorganizar os meus sonhos, eu vou colocar a minha vida nas perspectivas de Deus e não nas minhas perspectivas. E Deus vai trabalhar conosco nesse caminho, né? Muitas vezes é nesse caminho que nós vamos sentir mais a presença de Deus e nós vamos atentar que Deus sempre está ao nosso lado, falando com a gente. Às vezes a gente está correndo tanto que a gente não escuta, né? Agora, vocês repararam que são duas pessoas que estão no caminho? Às vezes, o caminho de Emaús é o luto para outra pessoa. E nós podemos ser aquela pessoa que está ao lado, né? Então, precisamos falar sobre isso. Veja o que a Bíblia diz. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Veja só o que a Bíblia também diz. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É preciso a gente aprender a se alegrar com os que se alegram, mas também é preciso a gente aprender a chorar com aqueles que choram. Às vezes, as pessoas, elas simplesmente precisam chorar. No processo de luto, as lágrimas são purificadoras. Negar as lágrimas à pessoa que está passando por sofrimento pode impedi-las de lidar com a sua dor e libertar-se dela, justamente no momento mais apropriado e benéfico para essa libertação. Alguém disse, vejam só o que essa passagem fala. Assim. Alguém disse a uma pessoa que tinha perdido o cônjuge: não chore, você ficará doente. O que vocês acham? E vocês acham que isso é uma fala certa ou uma fala errada? Qual o nome dela? A Helena acha que é certo. O que vocês acham? É errado. Chorar é a cura. Chorar alivia a tensão e dá vazão a sentimentos dolorosos. O preço frequente que pagamos por não chorar é alto. Enterrar sentimentos, fingir que está tudo bem, manter a pose, é um perigo muito real para a dimensão emocional, psicológica, espiritual e física de uma pessoa. Pressionar alguém para enterrar os sentimentos é programar um colapso no futuro. O colapso pode se manifestar no futuro como depressão e como sofrimento e tristeza prolongados. Eu tirei essas últimas duas passagens. Opa, eu li, mas não passei aqui, né, gente? Eu li, mas não passei aqui. Eu tirei essas duas últimas passagens desse livro aqui. Se você gostaria de saber como lidar com uma pessoa que está passando pelo sofrimento, eu recomendo esse livro aqui, ó. Não entoe canções a um coração aflito. É Kenneth Hagin, uma coisa assim, né? Da editora Vida Nova. Tá bom? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Outra pergunta de sim ou não. Você acha que você pode ficar chateado com Deus num momento desse, num momento de tristeza, num momento que você está caminhando para Emaús? Sim, Jó ficou. E os salmistas ficaram também. A gente não vê isso nos salmos? Normalmente vê o salmo começando de um jeito, mas terminando de outro, né? Em primeiro lugar, eu preciso que você compreenda. Deus não causa o sofrimento humano. Em segundo lugar,
nós estamos vivendo num mundo mau. Então, aqui não é um mundo de justiça. Outro dia, visitando uma das pessoas da igreja, e a pessoa falava para a gente que ela procurou viver uma vida saudável, e hoje ela está com câncer, não é? Então, veja só que esse mundo não é um mundo de justiça. Nós estamos vivendo num mundo mau. Agora, Deus não causa o nosso sofrimento. Jó e os salmistas, eles questionaram a Deus, mas no final, eles decidiram confiar. Veja que o salmista diz, os salmistas dizem, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando chegava no final, eles sempre decidiam confiar. Nós temos essa decisão para tomar. Uma pessoa que não confia em Deus, se não aprendeu a confiar em Deus, às vezes no primeiro momento ruim da sua vida, abandona Deus e sai. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Veja só que uma pessoa ela pode se afastar de Deus no caminho para Emaús. E uma outra pessoa, totalmente diferente, ela pode se aproximar mais de Deus. Nós precisamos aprender a decidir. Tá? Um Deus que está conosco sempre nesse caminho. Né? Mas às vezes, gente, o sofrimento, ele é tão grande que ele pode nos fazer adoecer. O sofrimento humano, ele pode nos fazer adoecer. Eu gostaria de falar aqui, já falei isso aqui outras vezes, mas gostaria de lembrar 8 sinais para você ou para uma pessoa que está sofrendo. Você conhece alguma pessoa que está sofrendo, de que talvez essa pessoa precisa fazer terapia. Se todas as suas emoções estão intensas, né? Tem pessoas que todas as emoções são intensas no normal, né? Mas se estão mais intensas do que o normal, se você passou por um trauma e não consegue parar de pensar no assunto, se você tem dores de cabeça recorrentes, inexplicáveis, dores de estômago ou baixa resistência imunológica, se você está usando alguma substância para aguentar o dia a dia, se você não está conseguindo render no trabalho, se você se sente desconectado daquilo que você gostava de fazer antes, se seus relacionamentos estão desgastados, está tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou seus amigos dizem que estão preocupados com você, talvez seja um sinal que você está precisando fazer terapia. E talvez você precise alertar uma pessoa que ela precisa fazer terapia. Eu gostaria de falar um pouco sobre depressão. Não consegui traduzir esse slide, não deu tempo, mas eu gostaria de explicar aqui uma coisinha para vocês. Sei que também tá ruim de enxergar, né? Vejam só, ao falar sobre depressão, muitas vezes nos deparamos com uma pessoa que sim, tem um encontro com a depressão na vida adulta e às vezes não entendemos muito bem por que, né, que a pessoa ela vem a manifestar a depressão. Teve um estudo que ele acompanhou mais de 17 mil pessoas e durante 15 anos. Então ele começou a acompanhar essas pessoas criança. E foi percebido que haviam 10 situações da infância e essas 10 situações elas tinham uma repercussão no futuro da vida dessa criança. Quais eram essas 10 situações? Eram 10 situações de violência. Vejam só, violência sexual, violência verbal, abuso físico, negligência emocional, negligência física. Quando a criança tinha algum parente dentro do lar com um diagnóstico de uma doença mental, quando havia violência doméstica, quando havia o uso de alguma substância, uma droga, quando havia algum membro da família na prisão,
ou quando havia o luto, algum membro da família falecia. O que eles fizeram? Os pesquisadores, eles faziam pontuação, faziam pontos. Cada vez mais que acontecia isso na vida de uma pessoa, essas 10 coisas na vida de uma pessoa, se somavam um número de pontos. Se acompanhou durante 15 anos. E mais tarde se descobriu que aquelas pessoas que tinham mais pontos, elas tinham a chance maior de ter várias doenças, inclusive doenças que a gente acha que não tem nada a ver, como problema de coração, enxaqueca e tal, mas o que eu quero falar aqui hoje, depressão. Então, às vezes, uma pessoa manifesta a depressão na vida adulta e a gente fica julgando a pessoa, né? Por que ela tem depressão? E a gente, quando não compreende muito bem sobre saúde mental, a gente corre o risco de cometer várias injustiças, né? E, inclusive, atrapalhar a caminhada da pessoa. E só que, muitas vezes, o início desse problema emocional lá na vida adulta foi uma dessas 10 situações aqui que aconteceram na infância da criança. Tá? Vamos aqui continuar. Veja só, eu quis trazer essa imagem aqui, 2 imagens. Algumas pessoas por nunca ter tido depressão e nunca ter tido uma pessoa assim bem próxima com depressão, elas não conseguem compreender muito bem. E aí a gente vê algumas coisas assim, tipo, essa pessoa ela é falta de vontade, essa pessoa é frescura, essa pessoa está querendo chamar atenção, isso aí não existe. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Eu continuo ouvindo falar isso em 2023, né? E eu trouxe duas imagens para deixar bem claro para vocês. Vejam só, foram feitos exames de imagem do cérebro humano. A primeira imagem, eu sei que ali está pequenininha para vocês, né? Mas acho que dá para mais ou menos entender. A primeira imagem mostra um cérebro normal. Veja como um cérebro normal, ele está todo aceso, mostrando que ele está ativo, né? As partes do cérebro, elas estão conectadas umas às outras, e o cérebro está funcionando. O cérebro, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele controla o nosso corpo todo, certo? Veja o outro cérebro. Ele está do mesmo jeito? Aquele é o cérebro de uma pessoa com depressão. Isso é um exame real. Então, algumas pessoas dizem, isso aí não existe, isso aí é frescura. Eu não acredito que isso exista. Então, essa é uma doença real. Mas para mim parece que quando as doenças são doenças do cérebro, da mente, da psique humana, as pessoas, elas meio que querem mistificar o negócio, assim, não, é uma doença da alma, é um mistério, é uma coisa... Mas a ciência estuda e conhece bem como funcionam essas doenças, né? Mas a ciência também, ela tem a função de procurar traduzir numa linguagem que a gente conheça, né? Mas, aos poucos, né? Os profissionais têm procurado alertar para as pessoas do que é a saúde emocional, para que a gente não viva o preconceito. E a gente vivendo o preconceito, a gente, em vez de ajudar uma pessoa no caminho para Emaús, a gente pode acabar atrapalhando a pessoa. Vejam agora como a gente tem esperança. Essa outra imagem, agora a imagem é de um cérebro deprimido, e agora o mesmo cérebro, depois de passar pelo tratamento. Né? Como ele consegue começar a se recuperar, começar a fazer novamente as ligações e começar a funcionar novamente. Tá bom? Então, depressão é uma doença real e ela tem tratamento, tem esperança. Tá? Muitas vezes me assusta, né, de ver pessoas por aí que estão com depressão e não estão fazendo um tratamento. Esse é o meu maior sofrimento ao perceber as pessoas falando sobre depressão. Eu sempre pergunto, né? Ontem mesmo eu perguntei para uma pessoa, essa pessoa está fazendo o tratamento? Aliás, hoje de manhã também perguntei lá na classe, essa pessoa está fazendo tratamento? Porque muitas vezes a coisa mais comum é a gente ver uma pessoa com depressão ou uma pessoa que a gente suspeita que tenha depressão e a pessoa não procura tratamento, os parentes acham que está tudo normal e a vida segue. Mas a vida segue, mas a pessoa
que está naquela situação, só ela entende o sofrimento que ela está passando. A verdade é que só realmente entende o que é a depressão quem já teve. Eu nunca tive, então eu posso entender em parte, né? Eu posso entender porque um parente meu muito próximo já teve, desde que eu era criança. Então, desde cedo eu já compreendi um pouco e venho compreendendo ao lidar com pessoas que têm depressão. Mas nunca vou entender completamente, porque não tive, mas posso ajudar a pessoa que teve ou já tem. Falta de força de vontade faz parte desse cérebro aqui. Então, a depressão é uma doença que atinge a força de vontade. Então, não adianta você falar para a pessoa, tenha força de vontade, porque enquanto ela não começar o tratamento, o cérebro dela está daquele jeito ali. Então, não é porque ela não quer ter força de vontade, não é porque ela tenha preguiça, não é porque ela não quer melhorar, mas porque o cérebro dela está daquele jeito ali, quase desligado. E o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Ajudar a pessoa a fazer o tratamento, a levá-la para fazer o tratamento. Muitas vezes a gente vai ter que ir junto com a pessoa, para que ela possa enfrentar o tratamento, né? Não adianta para a pessoa falar para ela ter mais força de vontade, porque o cérebro dela está daquele jeito ali da foto, né? Não é falta de fé. Importante falar isso. Nesses 4 anos que eu atendo, já atendi pessoas com depressão, que na depressão elas achavam que era algum problema com a fé delas. E aí eu, conhecendo a pessoa, quando era uma pessoa que eu conhecia, eu pude virar para a pessoa e falar, gente, você tem uma fé, vive uma vida com Deus mais ativa do que eu mesmo. Então, como pode ser falta de fé? Né? É porque nós temos um corpo, uma mente e um espírito. Todas essas coisas estão juntas, né? E quando uma coisa não vai bem, afeta a outra, né? Quando a mente não vai bem, afeta a nossa parte espiritual. Bom? Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o julgamento. Aliás, não julgue, né? Porque foi o que Jesus nos ensinou. Veja só, a depressão pode afetar qualquer pessoa, mas as pessoas que têm mais chances são aquelas que viveram aquelas 10 situações que eu falei lá atrás, tá bom? Mas pode afetar qualquer pessoa. Não é um sinal de fraqueza. Até porque, quando a gente é criança, a gente não tem responsabilidade sobre o que acontece com a gente. Então, não posso pensar que é a fraqueza ou culpa da pessoa por ela ter vivido alguma coisa na sua infância, tá bom? Veja só que é um transtorno que é tratável por meio de psicoterapia e medicamentos antidepressivos ou a junção das duas coisas. Então, o tratamento da depressão são no mínimo 2 coisas: medicamento e terapia. Eu já disse isso aqui antes, numa outra ocasião, e eu considero mais importante a terapia, porque existem casos leves que só a terapia já vai ajudar. Agora, medicamento nenhum vai tratar de crenças que precisam ser alteradas, de traumas que precisam ser trabalhados. O medicamento mexe só com o humor da pessoa. Tá? O medicamento ajuda muito. Mas o que eu vejo na nossa sociedade, o paradigma, ele é médico. Então, primeiro se busca um médico, para depois se buscar um terapeuta. E, às vezes, o médico, ele não indica a pessoa para ir no terapeuta, mesmo que a pessoa precisando. Então, em primeiro lugar, terapia. Se o profissional entender, ver que a terapia não está andando, aí ele vai perceber que a pessoa vai se beneficiar do medicamento. Ou então faça as 2 coisas. Mas outra coisa, isso aqui é o que a ciência diz. Mas como profissional adventista de saúde, eu posso dizer para vocês, a ciência já sabe, exercício físico tem a mesma eficácia de um medicamento.
exercício físico é medicamento para depressão. Mas, às vezes, a pessoa só vai fazer o exercício físico se você ir junto com ela, porque ela não vai ter vontade de fazer exercício físico. Às vezes, eu não tenho vontade de sair da minha casa para fazer exercício físico e invento uma desculpa para eu faltar. Imagine uma pessoa com depressão. Às vezes, você vai ser o anjo que vai caminhar com ela. Compreendeu? Outra coisa, nosso estilo de vida tem tudo a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a forma com que nós reagimos aos acontecimentos da vida. Então, ter um estilo de vida saudável é sim também tratamento para depressão. Agora, eu queria falar bem rapidamente sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio, porque a gente não precisa falar tanto assim sobre suicídio. Você vai entender por quê. Veja só, 96,8% dos casos de suicídio, eles estavam relacionados a algum tipo de transtorno mental. Mas, assim, a gente bem sabe que é mais correto falar que em torno de 90% é depressão. Toda vez que eu ouço falar de alguém que tentou o suicídio, e a gente vai investigar, é depressão. É muito difícil, né, o caso que não é depressão, mas existe. Existem algumas outras doenças, né, e também o uso de drogas, mas em 90%, pelo menos 90% é depressão. Então, por que eu considero que a gente não precisa falar tanto do suicídio? Eu acho que o suicídio a gente tem que falar com cuidado, né? Às vezes não se fala muito de uma forma correta sobre suicídio. Mas tem uma coisa que a gente tem que falar e não pode deixar de falar, que é da depressão. Porque se 90% das pessoas que pensam em suicídio, elas têm depressão, tratamento de depressão é coisa séria. Vocês concordam comigo? Eu já falei isso no passado aqui, acho no JA, mas nunca vou me cansar de falar, porque se você examinar e pensar bem, parar para lembrar, você vai lembrar de alguém que você conhece, que tem depressão, ou talvez tenha depressão, e que não está sendo falado para a pessoa de tratamento. Pare e pense. Então, se a gente quer evitar as pessoas terem esse tipo de sofrimento, que é pensar em suicídio, nós precisamos falar de depressão e de tratamento. Compreenderam? Vou seguir em frente, tá? Já estou perto do final. Como tratar uma pessoa que tem depressão? Como você pode ajudar uma pessoa que tem depressão? Vou falar algumas coisas que eu vi ali naquele livro que eu falei para vocês, para a gente terminar. Converse com a pessoa, fazendo ela refletir, sem criticar, sem julgar. Seja firme, mas também seja misericordioso. Diga para a pessoa, para ela entender, a sua mente não está funcionando bem. Você não está enxergando bem as coisas, né? Mas quando você começar a fazer o tratamento, você vai enxergar melhor as coisas, sua mente vai funcionar melhor. Vamos lá, eu vou com você. Muitas vezes, essa pessoa, ela pensa na cabeça dela que ninguém se importa com ela. E quando você se coloca à disposição de ir junto com ela no caminho, de ajudá-la no caminho, a primeira coisa que ela vai perceber é que sim, tem alguém que se importa com essa pessoa. Né? E como igreja, nós devemos nos importar. Mesmo que não seja um parente seu, mas como igreja, devemos nos preocupar. Ajude ela, né, a aceitar se tratar. Vá com ela se necessário. Arranje pessoas que ajudem a pagar o tratamento. A pessoa precisará de alguém que caminhe junto com ela. Gente, outra coisa. As pessoas, elas acham que tem que deixar a pessoa que está sofrendo, tem que deixar ela alegre e dando glória a Deus, né? Mas estar ao lado da pessoa é o que importa. Os amigos de Jó, eles até começaram bem, né? Estiveram com ele alguns dias, mas depois começaram a julgar ele, né? E o julgamento não foi bom, não fez bem para ele, né?
as pessoas ficam, normalmente nós não estamos acostumados com silêncio, né? E as pessoas ficam incomodadas de elas irem ao encontro de alguém que está sofrendo e não falar nada, né? Não sabem ficar em silêncio, não sabem ouvir. E aí acabam começando a falar coisas sem saber o que é o melhor para se falar. E aí não vai dar certo, né? Então, se você quer aprender o que falar, aquele livro ali é uma boa dica. Bom? Se tiver que visitar uma pessoa, ou se tiver que telefonar para uma pessoa, não fique planejando o que você vai falar para essa pessoa. Mas, de preferência, se planeje para ouvir essa pessoa. Nós já vamos com tudo pronto, né, numa visita. Já sabemos tudo que a gente quer falar com a pessoa, né? Se você quer ajudar, se coloque na prática à disposição para ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes são coisas muito simples que a pessoa não está conseguindo fazer. Se precisar de alguém para conversar, pode ligar para mim. E eu queria terminar dizendo para vocês, né, o meu apelo, né, para vocês. O que nós podemos aprender no caminho para Emaús? Eu quero reafirmar o que falei antes. Em primeiro lugar, Deus não causa o seu sofrimento. Deus não é responsável pelo seu sofrimento. E em segundo lugar, nós estamos vivendo em um mundo mau. Coisas ruins acontecem e Deus pode usar isso para o nosso bem. Deus vai estar sempre no caminho de Emaús conosco. Nós precisamos só aprender a enxergar a presença dele. Ele quer nos ensinar as coisas corretas, mudar as nossas perspectivas que precisam ser corrigidas, né? E eu espero de coração que você possa conseguir enxergar um sentido no seu sofrimento, mas se não conseguir, o meu apelo é que você possa confiar em um Deus que estará sempre com você. Que Deus possa te abençoar. Não. Em algum momento da sua vida você vai passar pelo vale, isso é certo. Mas em alguns momentos... Abre para mim de novo o primeiro slide. Mas em alguns momentos pode ser uma pessoa que a gente quer bem, vai estar passando pelo vale, está passando pelo caminho para Emaús. Nós podemos ser uma pessoa a oferecer uma ajuda. Mas é certo que nosso Deus, ele nunca vai deixar de nos levar nos seus braços, principalmente nesses momentos. Amém? Que você possa escolher confiar nesse Deus, que nunca vai te deixar só. E que você possa confiar que ao final o caminho para Emaús vai trazer cura e vai trazer algo que você precisa também aprender. A igreja, ela pode ajudar uma pessoa que está passando por esses momentos. A igreja pode estar presente, pode e deve estar presente, fazendo pequenos favores, revezando até muitas vezes pessoas, visitando, orando com a pessoa. Mas principalmente não julgando, principalmente não criticando, principalmente abençoando. Que Deus possa lhe ajudar a compreender que Ele está sempre com você. E com Ele a vida fica mais fácil, a vida fica com mais sentido, a vida fica com mais paz. E principalmente, nós estaremos na vida eterna, num lugar onde não vamos precisar nos preocupar com as injustiças desse mundo. Mas até lá precisamos compreender um pouco de como as coisas funcionam aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque até mesmo as coisas que o inimigo faz para nos destruir,
o Senhor pode usar para o nosso bem. Eu te agradeço porque muitas vezes, nos planos que a gente faz, que não dão certo, que o Senhor vai colocar, Pai, os teus planos para a nossa vida. Que possamos compreender esses momentos, que possamos aprender a caminhar esse momento com as pessoas que sofrem e poder caminhar esse momento contigo. Perdoa as nossas falhas e continua nos abençoando e nos orientando, nos dando sabedoria na Tua palavra. São essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu cumprimento aos irmãos com feliz sábado e nossa próxima reunião será hoje, no horário diferente, horário de 5 horas. Que Deus possa nos abençoar.